Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14. Glórias a Deus. Deus é fiel. Quem achou, confirme dizendo amém. Quem ainda está procurando, diga me espera. Glória a Deus. Temos o projetor, né? Mas às vezes irmão tem Bíblia, a gente aguarda. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 e versículo de número 14. Assim está escrito. A epígrafe do texto é os dois caminhos. Versículo de número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Pode tomar o seu assento, mas não deixe de glorificar a Deus. Aleluia. Não digo isso por costume, mas é verdade que os irmãos, eu acredito que todos já ouviram este versículo. Você já deve ter ouvido, escutado alguém pregar uma palavra com base nesses dois versículos. Este versículo, a epígrafe, vai nos falar acerca de dois caminhos. Mas os versículos também nos apresentam duas portas. O versículo nos apresenta a porta estreita. O versículo também nos apresenta a porta larga. Então, de cara eu já entendo que existem, eu vou tentar pregar de máscara, senão depois eu tiro. Que existem duas portas diante de cada um de nós. O texto vai nos revelar que é nós quem escolhemos em qual porta vamos passar, vamos entrar. A porta estreita, poucos são os que a encontram, poucos são os que vão entrar por ela. A porta larga, muito estão indo, muito estão entrando. A porta larga significa uma porta grande, a porta estreita significa uma porta pequena. Eu poderia pregar a simbologia espiritual do texto. Espiritualmente, o texto está nos falando sobre salvação. Espiritualmente, Jesus, quando está explicando, ele está querendo relatar um assunto acerca para onde nós iremos, dependendo de qual porta eu vou entrar. Se eu passar pela porta estreita, a minha caminhada vai me levar ao céu, à salvação. Mas se eu entrar na porta larga, eu vou parar no inferno. Isto é a mensagem espiritual do texto. Mas eu quero pregar a mensagem literal, aquilo que está aqui, aquilo que está colocado, escrito. Então entenda, para que eu pregue o que o Senhor colocou em meu coração. Eu só quero que você entenda que nem toda porta que está aberta são portas que Deus abre. Essas duas portas estão abertas, mas uma eu posso entender que é Deus quem abre, porque é a porta que me leva à salvação. A maior, que é a porta larga, não é Deus que abre, porque Deus não abre porta e nem caminho para você ir para o inferno. Então esta porta está aberta e a maior vai levar a pessoa para a perdição. Então nem toda porta que está aberta são porta de alegria. Há um conceito em nossa mente. Alguém chega e vai dizer: varão, a porta vai se abrir na sua vida. Eu profetizo nesta noite que Deus vai abrir a porta, mas nem toda porta que está aberta foi Deus que abriu. Nem toda porta que está aberta, ainda que seja grande, é porta que vai te alegrar, é porta que vai fazer a bênção chegar na tua casa. Entenda nesta noite,
Existe portas abertas, mas existe porta que não foi Deus que abriu em nossas vidas. Amém? Duas portas abertas, mas uma eu entendo Deus abriu para que eu fosse salvo, a outra está aberta para que a pessoa se perca. Então essa eu digo, Deus não abriu a porta que é a maior, a mais chamativa. Se eu perguntar para alguém sem explicar o contexto e falar, tu quer que Deus abra uma porta pequena ou uma porta grande? Alguém vai dizer, eu quero que Deus abra uma porta grande. Então nem toda porta que chega diante de nós são portas que Deus abriu para nossas vidas. Existem portas que Deus irá fechar para que a bênção chegue na minha casa. Há uma concepção errada e eu insisto em dizer isso, porque eu quero que você tire da tua mente que porta aberta não é sinônimo de bênção, que porta aberta não é sinônimo de alegria. Existem portas abertas que te trazem tristeza, existem portas abertas que te fazem chorar e prejudicam a tua história. Quando eu olho para a Bíblia, eu me deparo com algumas portas. Gênesis capítulo 7, versículo 1 e versículo 16. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. O próprio Deus fecha a porta da arca. Nem toda porta que se abre é porta de alegria, mas nem toda porta que se fecha é porta de tristeza para a sua vida. Existe porta que precisam ser fechadas, e Deus está dizendo e ensinando primeiro ao meu coração, e eu transfiro isso para a igreja. Existem portas que irão se fechar em nossas vidas, e essa porta o próprio Deus fecha. Porque Deus fecha a porta da arca por fora? Porque a água que estava lá fora não podia entrar e matar a família de Noé que estava lá dentro, entrar e matar os animais que estavam lá dentro. A porta que se fecha, e essa porta se fecha para que a tua casa esteja guardada. Esta porta se fecha para que a tua casa esteja blindada contra as astutas ciladas do inimigo, contra as maquinações, contra aquilo que vem do mundo, contra a tua família. Deus fechou esta porta. Acredito eu que se Noé fechasse, haveria alguma possibilidade de ainda entrar água na arca, mas Deus não. Ele falou: eu mesmo vou fechar, porque se eu fechar selando, protegendo, guardando, nada que vier de fora vai atingir quem está guardado dentro da arca. Existe porta em nossas vidas, e elas são fechadas, e a gente não entende o propósito e murmuramos. Eu tinha uma moto 160, uma Fan. Eu estava aproximadamente 1 ano a 2 anos com esta motocicleta, e ela deu um problema, e aquele tempo eu não tinha nem 1 ano que estava casado. Eu passei 1 ano e 9 dias desempregado, precisando pedir de alguém, precisando da ajuda de alguém para que o alimento chegasse na minha mesa. Esta moto era a moto que eu usava para se locomover à casa do Senhor junto com a minha esposa. Um determinado dia eu fui ligar essa moto, a moto não ligou. Levei ela na Honda porque ainda tinha 1 ano de uso, estava nos 3 anos de garantia. Quando eu cheguei lá, o mecânico olhou a moto, me falou o problema e falou: irmão, o problema dessa moto é 239, algo assim, para consertar. E agora que eu não tinha dinheiro? Quando eu acordei de manhã com a minha esposa, ela me disse: amor, eu estou com uma vontade tão grande de comer um cachorro quente hoje, eu não sei o que me deu. E agora que eu não tinha nada no bolso, e nem ela, eu falei: vamos orar a Deus, porque até de pé agora nós estamos. Deixei a moto na Honda. Quando foi mais ou menos às 10 horas, umas 11 horas da noite, o rapaz, da tarde, da manhã, o rapaz me ligou da Honda e falou: irmão, a tua moto é uma da primeira que saiu desse modelo, e esta peça a garantia vai cobrir.
Eu estava preocupado, murmurando e falando: Pai, eu uso esta moto para ir para a tua casa. Eu uso esta moto para glorificar o teu nome, para ir pregar, para fazer a tua vontade. Como é que o Senhor deixou ela ter esse problema? Eu levei na Honda, a garantia cobriu. No mesmo dia era aniversário do meu cunhado. Nós fomos para a casa da minha sogra e do meu sogro. E quando nós chegamos lá, a minha sogra tinha feito o aniversário do meu cunhado. E adivinha o que foi que ela fez para nós se alimentarmos? No início do dia eu não entendi, porque sem dinheiro no bolso, a moto quebrada, parece que a porta havia se fechado para mim. Mas antes que a noite se findasse, eu entendi que a porta havia fechado, mas Deus fechou aquela porta para me dar uma experiência com Ele. Sou eu quem cuido da tua vida. Sou eu quem cuido dos mínimos detalhes. Observe para cá, eu poderia te falar que até na morte Deus trabalha. Isaías capítulo de número 6, Isaías vai dizer: no dia que Urias morreu, eu vi a glória do Senhor. Existem portas que elas se fecham e dói no nosso coração, mas Deus traz grandes ensinamentos para nossas vidas. A partir desta noite você não vai se fixar em porta, você não vai correr atrás de porta, você vai saber que porta aberta ou fechada é Deus quem está no controle. Deus fechou a porta da arca para proteger aquela família. Continuando, caminhando na Bíblia, segundo as Reis capítulo 4, versículo 4. Segundo as Reis capítulo 4, versículo 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Essa história você já conhece. Esta mulher perdeu o marido tinha algumas dívidas, e o credor foi atrás dela e falou: se você não me pagar, eu vou levar o teu filho. Ela vai até o profeta vem até ela e faz uma pergunta: o que você tem na tua casa? Ela vai falar: não tenho nada senão uma botija de azeite. O profeta vai dar uma ordem. Primeiro ele pergunta, depois ele dá uma ordem: entra na tua casa e fecha a porta. Existem portas que se fecham para que o milagre de Deus... Observe, eu estou falando de casa, porque o inimigo tem atacado famílias. A arca se fechou para que a família de Noé não fosse acabada, e a porta se fecha para que haja milagre na casa da viúva. Quando a porta se fechou, o azeite multiplicou. Quando a porta se fechou, o milagre alcançou a casa daquela mulher. Entenda nesta noite de maneira muito simples. Às vezes a porta de emprego fechou e você reclamou, murmurou, mas o teu marido não tinha tempo de ficar contigo, ficar com tua filha. Ele nem percebia que a criança já estava crescendo. A criança fala mãe, a criança fala tio, a criança fala avó, a criança fala avô, mas não fala pai. E o dia que a porta se fechou, você reclamou, mas a porta se fechou para você entender que Deus está cuidando da tua casa, porque se a porta estivesse aberta, você perderia algo precioso. A porta se fechou e o milagre aconteceu. Quando eu olho para a Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 6, e a pérola está me ajudando: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Por que esta porta tem que se fechar? Porque Deus quer voltar a ter intimidade com cada um de nós. É claro, o texto vai nos explicar que o Senhor quer que nós vamos orar em oculto, mas antes de eu orar, Ele dá uma ordem: fecha a porta, vem para o secreto, vem ter um momento de intimidade comigo. Existem portas abertas, irmão Osiel, que nos distanciam de Jesus.
Existem portas abertas que nos deixam faltar culto, não nos deixam participar de oração. Existem portas abertas que nos fazem perder a intimidade com Jesus. E Jesus estava dando uma ordem: fecha a porta, porque este tempo é tempo de voltar de ter intimidade, porque este tempo é tempo de voltar a orar em secreto e saber o que é ou ser honrada. Muitas pessoas não oravam mais, mas quando a porta se fechou, a enfermidade alcançou, as pessoas voltaram a ver Jesus de maneira diferente. Existem portas que se fecham, irmão, para que nós venhamos entender, para que a nossa visão abra, para que os nossos joelhos se dobrem novamente a Cristo. Nem toda porta que está aberta é porta de alegria. Nem toda porta que se fechou é porta de tristeza. Existem portas que se fecham para Deus honrar você. Esta porta se fechou e Deus estava dizendo: fecha a porta. E o interessante é que na arca é Deus que fecha, mas aqui é eu que tenho que fechar a porta. Quem cuida da minha família não é eu, é Deus. Então por isso é Deus que fecha a porta da arca. Mas quem tem que fechar a porta para ter intimidade com Ele não é Ele, é eu que tenho que fechá-la. É eu que tenho que examinar as minhas conversas, é eu que tenho que examinar o meu WhatsApp, o que eu ando vendo na internet. Às vezes, irmão, eu dou bem com todo mundo fora de casa, mas dentro de casa eu não me dou bem com a minha esposa. Eu respeito todo mundo lá fora, mas dentro de casa eu não tenho diálogo, eu não sei conversar, eu não sei, aleluia, ter paciência. No trabalho o chefe falta me chutar, e eu sim senhor, não senhor, mas em casa eu falto chutar a mulher. Eu preciso fechar essa porta. Deus não fecha. Existe casos que Deus fecha, mas aqui Deus está falando: você quem vai fechar a porta e orar em secreto. É você que deve fechar essa porta para voltar a ter intimidade comigo. Não estou aqui para acusar ninguém, longe de mim. Eu estou aqui dizendo que Deus traga na tua memória hoje algumas portas que você precisa fechar, porque Ele tem saudade de falar contigo. Ele tem saudade de tocar na madrugada, de te levantar em línguas estranhas, de te mostrar o que Ele te mostrava, e você não deixa Ele te mostrar mais. Essa mensagem não é para fazer você pular da cadeira, mas é para fazer você voltar a fechar a porta de madrugada e falar: eis-me aqui, Senhor, eu preciso da tua misericórdia, usa-me na tua obra. Eu fecho essa porta que toma todo o meu tempo, que toma o tempo que eu tenho contigo, e eu vou abrir a porta para a intimidade voltar. Oh, glória! Esta porta para que eu volte a ter intimidade é eu que fecho. O interessante é que se nós olharmos para a Bíblia, irmão, existe pelo menos 368 vezes que a palavra porta é mencionada na Bíblia. Porta é sinônimo de oportunidade. Porta é sinônimo de algo que vem para a nossa vida. Porta é tão importante, nós não se damos conta disso. Se a tua casa não tiver porta, você entra. Se a igreja não tiver porta, você entra. Porta é algo importante que nós usamos todo dia, mas não damos importância. E de maneira muito simples, existia a porta da lei. Esta porta só nos dava acesso a Deus se nós cumpríssemos tudo, vírgula, tudo ao pé da lei, o que ela nos ordenava. Olhávamos para o santuário, para o tabernáculo, Mateus 27, 51. Quando nós olhávamos para o tabernáculo, existia 3 divisões: átrio, santo e santíssimo. Existia uma cortina entre o santo e o santíssimo lugar. Esta cortina, ela simbolizava uma porta que dava acesso à presença de Deus. Só que quando Jesus morre, Mateus capítulo 27, versículo 51, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras.
existia esta porta que dava acesso ao Santíssimo Lugar, que estava ali uma cortina. Só passava esta cortina o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando Jesus foi até a cruz, Ele é a porta para Deus, Ele é a porta das ovelhas, Ele é a porta da graça. Esta porta nenhum de nós poderíamos passar, ninguém poderia chegar ao Santíssimo Lugar, mas Ele foi até a cruz e morreu naquela cruz, e a porta do Santíssimo Lugar se abriu. A Bíblia fala que se rasgou do alto a baixo. Não foi o homem que rasgou de baixo para cima, mas Deus a rasga de cima para baixo. Deus estava dando para mim e para você, e quem veio na escola bíblica hoje aprendeu. Deus não estava me dando acesso ao Santíssimo Lugar, mas aquilo que estava lá, saiu de lá e veio até mim. O sacerdote entrava para ver a glória de Deus estava presa no Santíssimo Lugar, ninguém via a glória de Deus senão o sumo sacerdote. Mas quando o véu se rasga, a porta do Santíssimo Lugar ela é aberta, a glória que estava lá vai em Atos 2 e repousa sobre os homens. Meu Deus, se você entendesse isso, quem estava hoje na escola bíblica entendeu que sem o Espírito Santo é difícil. É verdade, nós nem conseguimos vencer as adversidades, mas quando a porta do Santíssimo Lugar foi aberta, o Espírito de Deus, a glória de Deus repousou na minha e na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, de maneira muito simples, eu quero ministrar na tua vida. A partir de hoje a tua visão não vai estar em porta. A porta é grande, mas você vai consultar a Deus. Eu entro ou eu não entro. A porta é estreita, mas você vai consultar a Deus. É pequena, eu posso entrar, Senhor, porque dessa pequena Deus abre uma maior. Mas a partir de hoje a tua visão, quem recebe, aleluia, vai dando glória, porque a partir de hoje você não vai estar fixado em porta, porque Deus vai abrir e vai fechar a porta, mas não vai deixar de te abençoar. Deus vai fechar a porta para guardar a tua casa, Deus vai fechar a porta para voltar a ter intimidade contigo, Deus vai abrir porta para que o Espírito Santo faça morada na sua vida. Porque muitas pessoas têm fechado a porta para Deus. Muitas pessoas têm fechado a porta para Cristo. Apocalipse fala sobre a igreja de Laodiceia, e Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Como é que pode uma igreja estar com Jesus do lado de fora, irmão? Como nós entendemos e explicamos isso? Eu não quero entrar em detalhes, porque quem entra em detalhe é até o pastor Daniel, né? Que o homem é estudado. Mas eu quero ministrar na tua vida. Existem portas que você fechou para Jesus Cristo. Você ouve o homem, mas não ouve mais o que ele lhe fala. Existem portas que você fechou e Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo voltar a ter acesso ao teu coração, querendo voltar a ter acesso com você, fazer você sentir a presença dele de novo. Só que tem uma coisa: hoje Jesus está batendo na porta, mas Mateus capítulo 25 fala de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Se não me falha a memória, o versículo 11, Jesus, o noivo, fecha a porta. Sim ou não? As 5 loucas vão atrás de azeite. Quando elas voltam, a porta já está fechada. Quem não abre a porta para Jesus entrar hoje, vai receber a porta fechada depois que o arrebatamento da igreja acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que contribui para a porta estar fechada e Jesus não operar mais na tua vida, eu repreendo agora no nome do Senhor Jesus. Toda desculpa, toda preguiça, todo mal, todo desânimo,
Oh glória, oh Jesus maravilhoso. Toda porta, Senhor, que está atrapalhando o Senhor ter intimidade com essa pessoa, joga por terra agora. E a porta que vem se fechar na vida do meu irmão é a porta do quarto dele, para ele orar em secreto contigo, ó Senhor. Meu Deus, que nós não venhamos correr atrás de portas abertas financeiras somente, mas que primordialmente nós venhamos correr atrás de portas abertas para ter mais de Ti em nossas vidas. Coloque em nosso coração de novo o amor por consagração. Coloque em nosso coração de novo o amor por jejuar por Ti. Coloque em nosso coração, abre a porta da leitura bíblica, meu Deus. Abre a porta da lágrima, a porta do choro. Nós queremos voltar a chorar na Tua presença. Meu Deus, todo peso, tudo aquilo que não tem deixado esse irmão fechar a porta e voltar a ter intimidade contigo, joga por terra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Toda a legalidade, toda a porta que foi aberta para prejudicar a casa desta mulher, para prejudicar a casa deste homem, que esta porta, Senhor, assim como o Senhor fechou a porta da arca, fecha essa brecha agora, fecha essa porta agora, e guarda a casa da minha irmã, a casa do meu irmão. E assim, Senhor, de maneira muito simples, eu quero te agradecer por esta oportunidade, e que a comida desta noite, do começo do culto até o final do culto, que o Senhor nos deu para se alimentarmos, que venha nos sustentar, Senhor, que nós venhamos gravar esta palavra, e o dia que alguma porta vier diante de nós, eu não entre pela minha emoção, eu não entre pela minha visão errada, visão de um humano, mas que eu pergunte a Ti: Pai, foi Tu que abriu esta porta? E o dia que a porta se fechar, que eu não me angustie, que eu não chore, que eu não murmure, mas que eu pergunte a Ti: Pai, foi Tu que fechou a porta. E que em nossas vidas, levanta a mão em nome de Jesus Cristo, para eu ministrar algo muito simples, e em que em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, seja feita a vontade de Deus. Quem recebe, diga amém. Assim eu agradeço minha rica oportunidade.